Eu gosto muito do texto escritural que diz: graças te dou, ó Pai, expressão pelo nosso Yahushua, ou Mashiach, né? É o Mashiach mesmo, porque ele também é sacerdote, não é isso? Sacerdote e rei. Então essas atribuições do Mashiach não eram somente para sacerdotes e reis, porque nós temos o maior exemplo de sacerdócio e de reinado. Mas eu fico cada dia mais maravilhado ao aprendermos pelo Espírito da Verdade as coisas que o Altíssimo tem ocultado aos sábios, sábios entre aspas, né? E entendidos, e nos revela a nós pequeninos que dependemos sempre do seu Espírito. Antes de gravarmos o vídeo sobre Eli e Yahu, Elias e os profetas de Baal, conforme anunciamos, eu quero ainda compartilhar com vocês um assunto relacionado à triunidade. Triunidade. E volto a dizer, conforme o nosso Salvador amado Yahushua, nosso Mehushai, Salvador Mashiach, assim se expressou, e ele é o nosso Maroé, nosso mestre. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Vamos direto ao assunto. Hebraístas e hebraizantes estão aí a divulgar pela internet que o Altíssimo Yahu, o Criador, e segundo eles é Elohim, o plural de El, e com algumas incongruências, tais como condenam a expressão Deus e se servem dela a todo momento para exemplificarem os seus argumentos. É até risível. Mas esses hebraístas e hebraizantes tentam distorcer as escrituras sagradas, porque não tem o espírito da verdade, que não tem o Kadosh, o santo, o puro, Roash, Ha-Kodesh, não tem o Ruha, Yahushua, espírito de Yahushua dentro do seu coração. E se alguém não tem o espírito de Yahushua, esse tal não pertence a ele. Romanos 8 e 9. Bom, eles admitem o Yeshua chamando de Hamashiach, o ungido. Quando se referem ao Mashiach, um aspecto totalmente judaizante, note bem, querem admitir o título de Mashiach exclusivamente para os reis e sacerdotes, que também eram Mashiach, segundo eles. Tudo bem. Esquecendo-se de que o nosso Salvador foi e é o verdadeiro Mashiach, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacerdote, não o intermediário apenas
Mas o sumo sacerdócio está nas suas mãos. E isso foi exemplificado no livro de Ivrit, adulterar para os hebreus. Mas vamos ao assunto triunidade. Lembrando ainda que essas coisas são ocultas para os sábios e entendidos e reveladas para nós os pequeninos. Bereshit Bara. Tá bom assim? Bereshit, o início de todas as coisas. Então aqui nós encontramos no versículo 2 do livro que faz parte da Torá e que é incluído também no Taná, nos 24 livros do Taná. Vejamos o que diz o versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o espírito de Yahu se movia sobre a face das águas. Ora, o próprio Criador se movia sobre a face das águas. E se o próprio Criador é também o seu Espírito, por que o Mashiach não seria o próprio Criador revelado? Essas coisas foram ocultas aos sábios e entendidos, reveladas a nós pequeninos. Exemplificamos também com nós mesmos. Você concorda que seja corpo, alma, espírito? Sim ou não? Essa pergunta eu fiz para um estudante de hebraico, com tendências unicistas. E ele até colocou o dedo na minha testa e disse: eu vou pensar sobre isso. Já comentamos a esse respeito. Eu disse para ele o seguinte: você é corpo, alma e espírito, concorda? Sim, plenamente. Ainda que você queira defender a tese da dicotomia, você estaria ainda dentro de um raciocínio duplo em um só. Mas o bom senso prevalece em forma triuna, como nós somos. E o Altíssimo, o Criador, Yahu, com a sua infinita sabedoria, colocou em nós este exemplo. Quando ele disse também: façamos o homem a nossa imagem, está lá em Bereshit 1:26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, está ali a forma triuna, a presença do Abi, o Pai, do Rabô, o Filho, e do Kadosh, o Espírito, Kadosh, o Espírito puro, Ruach HaKodesh, para os que querem o hebraico moderno, e segundo eles é o hebraico bíblico. Façamos na forma triuna, E volto lá naquela citação maravilhosa do nosso Salvador: estas coisas foram reveladas aos pequeninos, a nós pequeninos, e ocultas aos sábios, entre aspas, entendidos. Que o Altíssimo transforma a sabedoria deste mundo em loucura, que se julgam sábios. Sem o Espírito da verdade não preenchem os requisitos exigidos lá nos céus. Façamos o homem, portanto, está mais uma prova da triunidade. E se compararmos com nós mesmos, somos corpo,
alma e espírito. Para os que não admitem a nova aliança, mas está repleta de provas que o Mashiach já veio, que Yahushua é o verdadeiro Messias. Para os que não aceitam, no seu próprio batismo ouve-se a voz do Pai, do Abi. A presença ali marcante do Filho. E o Espírito da Verdade, o Consolador amado, o Conselheiro, aquele que nos ensina todas as coisas, vindo sobre o Filho em forma de uma pomba. Não é uma pomba, em forma de uma pomba. E, portanto, nos convencendo de mais esta prova da triunidade. A ideia de que alguns têm, de que o Altíssimo criou o Filho, criou o próprio Filho, vai de encontro aos princípios mais elementares espiritualmente falando. Não estou falando intelectualmente, não estou falando de sabedoria humana, mas estou falando pelo Espírito da Verdade. Outro exemplo. Se você diz que aceita o Mashiach, Yeshua, HaMashiach, e se você diz que aceita o seu Espírito, quantos moram dentro de você? É? Um só? Embora sendo um só, concordamos, mas ele se revela de forma triuna. Aprenda isto, meninões judeus, que se dizem seguidores do HaMashiach, que se dizem seguidores de Yeshua. Aprendam isso, meninões. Vocês precisam receber o Espírito da Verdade, seus corações, para entender esses mistérios da triunidade. Dizer que não existe o Filho vai de encontro, volto a afirmar, os princípios mais elementares, no nosso relacionamento espiritual, na nossa invocação ao Pai em nome do Filho. Ou você acha então que você pode chegar diretamente para o Pai sem ter a absolvição do Filho pelo seu sangue? Por um motivo que eu classifico até de motivo óbvio, se o próprio Pai, que é o Eu Sou, que pode transformar-se, adequar-se à forma, à maneira como ele queira, porque essa expressão hebraica de Eu Sou tem o significado de eu sou aquilo que quiser ser, e ponto final. Portanto, admitir um comportamento unicista sem o reconhecimento do Filho e do Espírito da Verdade não é aceito para a salvação eterna, porque você precisa do sangue, do sacrifício. Ou você se esquece que a lei afirmava que somente um pode perdoar pecados. E a prática do perdão exercida
em inúmeras oportunidades pelo Mashiach, pelo Hamashiach, pelo Salvador amado, é mais uma prova de que ele é o próprio Criador revelado. Você quer mais uma prova? E já citamos aqui rapidamente. Quando Yahushua recebe a incumbência de ir a Faraó, em companhia do seu irmão Arão, ele tem ali a experiência de ver seu cajado transformar-se em cobra. Faraó, através de encantamentos, aqueles mágicos que chamados Janes e Jambres, né, que resistiram a Yahushua, conforme afirma a palavra neotestamentária. Mas há um fato muito marcante que está dentro da Torá. Que nome eu vou dizer para Faraó quando ele me questionar a quem você está aqui representando ou falando a seu respeito? E a resposta do Altíssimo foi igual. Diga a Faraó o quê? Que eu sou. Agora vamos lá em Al-Hanan 14:6, capítulo 15 também, capítulo 10. E Yahushua disse: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. E mais, eu sou também o quê? A porta. E mais, eu sou a videira verdadeira. Eu sou o que mais? Que ele diz? Pão da vida. Eu sou o quê? A porta. Não é isso? Esse eu sou, meninões, é o mesmo eu sou que deu a Yahushua a incumbência de ir a Faraó, ordenando a saída do seu povo do Egito. Inúmeras provas, incomparáveis provas de que Yahushua é o próprio Criador revelado. Por uma questão óbvia, volto a dizer, se o Altíssimo, que é Espírito, importa que seus adoradores o adorem Espírito e verdade, e o Espírito de Yahu pairava sobre a face das águas, que está aqui em Bereshit, se o Espírito de Yahu pairava sobre a face das águas, que era o próprio Criador, se ele viesse a nós diretamente, o que aconteceria? Em espírito, uma destruição total. Mas ele, sendo o eu sou, aquilo que ele quiser ser, veio em forma de filho, porque a demonstração paternal associada ao sentimento de filiação capacita ao raciocínio maior. O próprio Pai dando o seu próprio Filho, de tal maneira ele amou o mundo que deu o próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meninões, hebraístas e hebraizantes, que pensam de maneira diferente, saibam de uma vez por todas que essas revelações relativas à triunidade nulas são ensinadas pelo Espírito da Verdade, não aos sábios e entendidos deste mundo,
sábios entre aspas, mas ele nos revela pelo Espírito. E o Espírito habita em nós. 3 são os que dão testemunho na terra, 3 são os que dão testemunho nos céus. Está escrito em 1 Yohanan, Epístola de Yohanan. Enquanto vocês não receberem o Espírito da verdade, não vão entender nunca a triunidade.